Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando aí? Então tá bom. Abra sua Bíblia do livro de Atos dos Apóstolos, último capítulo, capítulo de número 28. Nós vamos ler os penúltimo e o último versículo, 30 e 31. Quando você vai abrindo, eu vou contar uma história triste para você, que por muito tempo, né, a gente vendo aí aqui, eu pensava e falava assim: meu Deus, vai chegar o dia que eu vou pregar com aqueles microfoninhos na boca, porque um cara que fala com as mãos assim, que nem eu, pregar com as mãos livres era um sonho. E aí o primeiro dia que eu tenho a oportunidade, eu estou com a mão presa. Então a coisa é meio sonho realizado, irmãos. Quantos acharam aí Atos capítulo 28, versículos 30 e 31, digam achei. Quantos não acharam, digam espera eu. Ninguém disse, vamos lá. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu clamo a Ti, ao Teu Espírito, à Tua misericórdia, ao Teu amor, à Tua graça, que a unção seja derramada sobre as nossas vidas, e que a palavra esta noite pregada seja mais do que palavra, Senhor, seja alimento para as nossas almas, seja poder para as nossas vidas, seja cura para a nossa ansiedade, para os nossos desânimos, para as nossas batalhas, para as nossas doenças físicas, psíquicas, emocionais, que nós saiamos daqui cheios de Ti, no nosso coração, na nossa vida, motivados, Senhor, a perseguir o Teu reino e certeiros, Pai, de que temos que viver no centro da Tua vontade e do Teu querer, para que quando nós orarmos o Pai Nosso, não seja uma oração teórica, mas seja o desejo real do nosso coração, dizendo, venha a nós o Teu reino. Que seja assim, em nome de Jesus, amém. Gente, vocês podem se sentar aí. Olha só, Lucas registra aqui que Paulo, nos 2 últimos anos, ele recebia quem quisesse ouvi-lo, quem quisesse vê-lo, não é? E isso de forma aberta, de forma normal. Aí, quando a gente lê isso sem ler o contexto do negócio, a gente pensa que Paulo estava numa igreja ou estava dando aí a consultoria. Mas na verdade não era isso. Paulo, ele vinha pregando o evangelho, ele era um perseguidor da igreja, ele foi convertido de uma forma extraordinária pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele passou um tempo aquém da igreja, porque a igreja não queria recebê-lo, nem o profeta, que o próprio Senhor Jesus diz assim, profeta Ananias, está na casa ali de Simão, na rua tal, na casa tal, número tal. O Saulo, vai lá, ore por ele, porque eu vou usar ele. O profeta Ananias fala, Senhor Jesus, eu tenho ouvido falar muito desse cara, esse cara está matando todo mundo, está arrebentando todo mundo, está perseguindo a igreja. Será que isso aí não é um golpe? Olha, irmãos, Jesus está dando uma ordem para o profeta, e o profeta está questionando Jesus, dizendo, será que isso não é um golpe? Será que ele não está se fingindo de convertido, né? E Jesus disse assim, não, Ananias, não está não, vai lá, cumpre minha ordem, porque eu escolhi, separei ele para levar a minha palavra para os gentios, e eu vou mostrar para esse Paulo aí, para esse Saulo, porque ele ainda não era Paulo, eu vou mostrar para esse Saulo o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Que chamado, hein? Quer aceitar Jesus? Irmãos, quantos aqui querem ter uma vida de sofrimento por Cristo Jesus? Vem aqui, aceita Jesus, e o Espírito Santo vai te mostrar o quanto é bom, gostoso sofrer pelo nome de Cristo. Ninguém aceita Jesus, mas Paulo, ele foi chamado assim,
E a igreja ela tinha essa mesma visão a respeito do Saulo de Tarso, aquele perseguidor da igreja. Até que um dia aparece um homem chamado Barnabé, ele é designado para uma missão, e ele diz: olha, esse cara vai cair bem aqui, né? Está aqui na igreja, chama Saulo. Aí a história de Atos começa a contar Barnabé e Saulo, daqui a pouco diz Barnabé e Paulo, daqui a pouco já está dizendo Paulo e Barnabé. Paulo ele ganha a notoriedade, ele começa o seu ministério, ele vai indo. Só que por onde Paulo vai, os judeus, aqueles, principalmente, né, da seita dos fariseus e dos saduceus, eles perseguem Paulo, porque o ensino novo de Paulo é uma heresia, uma blasfêmia contra a religião deles. E eles vão criando encrenca, e um dia, numa dessas encrencas, não é, Paulo vai escapando dela, Jesus vai livrando de outras. Aí chega num ponto, queridos, que Paulo ele disse assim: olha, eu tenho que voltar para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer, eu não sei o que é, mas assim, ó, eu sei que a minha carreira está acabando. E a única coisa que eu sei que vai me acontecer é que o Espírito Santo me disse. O que o Espírito Santo me disse é o seguinte: daqui para frente você vai de prisão em prisão. Esse foi o convite missionário de Paulo feito a ele pelo Espírito Santo. E eles estão lá num culto, numa reunião, aparece um profeta de Jerusalém que desce, chamado Ágabo, e ele profetiza para Paulo. Ele pega o cinto, ele prende, ele ata as mãos de Paulo, não é? E diz: olha, é assim que vão fazer contigo em Jerusalém, se você for. E aí os irmãos rogam para Paulo, diz: não vai. E ele disse: eu vou, e ele vai. E aí começa uma confusão, prendem ele. O capitão da guarda romana prende ele. E aí os judeus têm uma ideia, diz: olha, vai lá, diz para o guarda trazer ele aqui na nossa sinagoga para a gente conversar, discutir, julgar ele segundo as nossas leis. E enquanto eles estiverem transportando Paulo, a gente vai lá e mata ele. Aí o sobrinho ouviu a conspiração, foi lá, falou para o Paulo. O Paulo falou para o capitão da guarda não quis mais levar Paulo para lá. Aí também não quis ficar com a bucha, levou ele para o governador ouviu, não encontrou crime nenhum nele, mas também não queria ficar ruim com os judeus. Aí mandou, da província, por exemplo, o prefeito mandou para o governador do estado, e aí ele fica lá com o rei, e isso vai, aí ele não consegue condenar Paulo, mas também não consegue inocentar Paulo, e os judeus tentando matar, morre um governador, entra outro, começa tudo de novo. Paulo apela para César. Ele disse: eu sou cidadão romano, eu não quero ir para Jerusalém morrer na mão dos judeus, eu apelo para César, eu preciso ser julgado em Roma. Como ele tinha cidadania romana, aí vai Paulo para Roma, aí põe num navio, aí esse navio desaporta, Paulo prega e vai, e aí ele tem aquele naufrágio em que Cristo aparece para ele antes do dia do naufrágio, na noite anterior, e ele diz: olha, vai acontecer, mas ninguém se preocupe, Jesus me disse que não vai morrer ninguém. Aí alguns marinheiros tentam fugir, Paulo chama lá o capitão do navio, só não deixa eles fugirem, porque se fugir eu não garanto a vida deles, e acontece o naufrágio, e todo mundo se salva, vai numa ilha, uma serpente, uma víbora, pica a mão de Paulo, todo mundo acha que Paulo vai ser morto pela víbora, ele não morre, começam a endeusar Paulo, e Paulo diz: não, eu sou homem também, prega o evangelho para aquele povo. Depois de tudo isso, Paulo vai para Roma, e Paulo fica preso em Roma. Aí Paulo vai, antes do julgamento de César, né, o governador de Roma, vendo que Paulo não tem crime nenhum, gosta da mensagem de Paulo e deixa que Paulo viva numa casa alugada, porém sem poder sair, uma prisão domiciliar, como a gente diz hoje. Então, quando a Bíblia diz aqui, olha, que Paulo estava recebendo quem queria vê-lo, ele estava em prisão domiciliar, tá? Ele não estava com uma igreja, não, ele estava preso, a prisão dele era domiciliar e chamado. E a Bíblia diz aqui no versículo 31 o seguinte, não é? Só olha, pregava Paulo
o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo. Queridos, eu estou falando de um homem preso, eu estou falando de um líder religioso da seita maior da sua comunidade, do seu país, da sua religião. Estou falando de alguém que era judeu, mas havia alcançado o capitão da guarda, o posto de capitão da guarda romana. Eu estou falando de um cara que subiu, que cresceu, que prosperou, que foi bem sucedido, que se deu bem na vida, que abandonou tudo por amor ao Evangelho, ao chamado de Cristo, cujo chamado não foi um chamado de prosperidade, foi um chamado, você vai descer cada vez mais para baixo, a vida vai ser cada vez mais sofrida. Aquela célebre frase que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele não diz isso como um brado de vitória, pelo contrário, ele diz assim, olha, amadureci, porque eu aprendi a viver com comida ou sem comida, com a mesa farta ou fartando comida na mesa. Se está sol, se está chuva, se o caminho é longo, é fácil, ou é difícil, é tortuoso, se as pessoas me recebem bem ou me recebem mal, se o povo para quem eu estou pregando me alimenta, me sustenta, ou se eu tenho que trabalhar de dia para pregar de noite, para me sustentar e aqueles que estão comigo, para mim não tem problema, nada disso me desmotiva, nada disso me desanima, porque eu aprendi a viver bem, tanto tendo como não tendo. Porque eu aprendi uma coisa, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É mais ou menos o que Abacuque disse, olha, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que a oliveira não produza, que não haja animalzinho no curral, que o campo negue tudo, o seu fruto, que nada dê certo, ainda que a vida dê tudo errado, que ande tudo para trás, para falar de uma maneira clara que nós entendemos hoje, ainda que quanto mais eu ore, mais assombração me apareça, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Como o pastor disse alguns cultos atrás, o profeta disse isso porque ele não precisava das coisas, porque a alegria dele não dependia do que tinha ou do que não tinha, estava em Cristo. Paulo diz, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz, se eu tenho o apoio do pessoal ou não, se eu estou amparado ou não, se estão me pagando ou não, se está dando certo ou não, se eu estou sendo bem recebido ou não tem problema. Eu aprendi que em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, a minha suficiência vem de Jesus Cristo. E um homem assim, quer experimentar, irmãos, vocês conhecem a história de Paulo? Ele odiava a igreja, ele perseguia a igreja, ele torturava os crentes, os cristãos, e tentava fazer com que eles negassem a Cristo. Ele chegou para as autoridades, só vou para Damasco, quero cartas porque eu vou arrebentar com todo mundo que eu achar que fala de Jesus, vou trazer esse povo preso para cá. E aí no caminho, um clarão resplandece, ele cai da sua montaria, fica cego, e ele pergunta assim, né, e ele ouve uma voz, na verdade, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz assim, mas quem és tu, Senhor? E a voz diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir dali, Saulo se cala, diz, olha, você vai ser levado para lá, e a partir dali ele se converte extremamente a Jesus, irmãos. Toda a energia que Saulo colocava contra a igreja, agora ele passa a usar em prol da igreja. E aí, numa de suas cartas, ele diz assim, olha, vocês estão pensando que o que eu estou ensinando a vocês eu aprendi com os apóstolos? Que eu me converti, fui para um seminário, fiz um curso de teologia? Não, o Espírito Santo me levou ao deserto, e por 2 anos lá eu fiquei aprendendo do próprio Jesus o que eu tinha que ensinar para vocês. Um homem assim é um homem de capacidade. Irmãos, um homem assim é um homem de uma intencionalidade quase que indiscutível, quase que acima de qualquer suspeito. E agora esse homem
que no fim da sua vida está preso em Roma, ele recebe em pessoas, e o que ele ensina a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Só olha, o que você quer que a gente entenda com tudo isso, Gui? Irmãos, o que nós temos que entender como igreja é que o reino é a nossa meta de vida. A meta de vida de um cristão é viver e alcançar o reino dos céus. Viver aquilo que a gente pode viver, o que nos é permitido viver, e alcançar ele na sua plenitude na vida eterna. Jesus Cristo, ele conta duas parábolas. Ele diz assim: olha, a que eu posso assemelhar o reino dos céus? Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido num campo, que quando o cara encontrou aquele tesouro, ele ficou tão maravilhado, ele disse: cara, isso aqui vale tanto, que ele escondeu o tesouro, voltou para casa, pegou tudo que ele tinha, carro, casa, cachorro, investimento bancário, todos os seus bens, foi lá, vendeu tudo, pegou a soma de tudo que ele amealhou na vida, comprou aquele campo, porque o reino dos céus, irmãos, Jesus está dizendo assim, ó, o reino vale mais do que tudo que você possa ter nessa vida. Não interessa quão rico você seja, não interessa quão bem-sucedido você seja, não interessa quanta grana você ajunte, não interessa se você ganhou sozinho na mega da virada e você é quase um bilionário, você é um meio bilionário, ou se você já passou um bilionário, o reino dos céus vale mais do que todas essas coisas. E ele diz mais, ele diz, olha, o reino dos céus também é semelhante a um negociante de pérolas, de pedras preciosas, que um dia ele encontrou uma pérola tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que ele foi lá, pegou todas as pedras que ele tinha, chegou na loja dele, vendeu todas as pedras preciosas que ele tinha, foi lá e falou, eu quero essa, e comprou aquela pedra. Irmãos, qual é a meta de vida de um cristão? O reino dos céus, aqui na terra. Viver o reino de Deus aqui na terra, para poder viver a vida eterna no reino, que vai ser, como Paulo disse, né? Hoje eu estou vivendo em parte, amanhã eu vou viver na plenitude. Essa é a realidade do reino do céu. Irmãos, e Paulo diz uma outra coisa, por isso que eu contei a respeito da vida dele, porque Paulo tem autoridade para dizer isso. Ele disse, olha, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, não é falar e não viver. Não é falar e não praticar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, será salvo. Porque é que Jesus diz que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Porque ele adora a Deus no seu sentimento, ele reconhece a Deus com a sua inteligência, que Deus é Deus, que Jesus é o Salvador, que não há outro caminho a não ser Cristo, e ele canta isso, ele ensina isso, ele verbaliza isso, ele confessa isso, e com a sua prática de vida, ele experimenta isso. Ou seja, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito, na intenção, no sentimento, no amor e na prática. Porque o reino de Deus ele não é só de palavra, mas ele é consistido de poder. Vou contar para vocês uma parábola. Um homem tinha 2 filhos, e ele chegou no primeiro e disse, filho, vai trabalhar no campo? E ele disse assim, claro pai, é para já. Mas ele não foi. E ele chegou no segundo e disse assim, filho, vai trabalhar no campo para o papai? E ele disse, pai, trabalhar no campo, coisa de escravo,
Tem os servos aí que o senhor paga para fazer essas coisas. Eu sou teu filho. Para que eu vou? Olha, eu tenho meus compromissos, eu já agendei o meu lazer, já combinei com meus amigos, não vai dar para ir não. Depois ele parou, se arrependeu, disse, cara, é meu pai. E foi. Irmãos, quem você acha que fez a vontade do pai? O que disse que iria fazer e não foi, ou o que disse que não iria fazer e foi? Eu não sei qual é a tua resposta, porque você fica quieto com essa cara de não estou entendendo nada aí, mas na parábola da Bíblia, os fariseus respondem a Jesus assim, o segundo. Jesus disse, respondeste bem, sabe por quê? Porque não é nem todo que me diz, Senhor, Senhor, esse será salvo, porque o reino de Deus, ele não consiste apenas de palavra, mas ele consiste de poder. Jesus nos ensina a orar, claro que eu ensino, sempre que vocês forem orar, é assim, Pai nosso que estais no céu, ou seja, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor está acima, o Senhor é o Criador, eu estou debaixo, eu estou reconhecendo isso. Qual que é a segunda coisa? Venha a nós o vosso reino. O que você está pedindo quando você ora isso? Você está dizendo, Jesus, eu quero viver a sua vida. Eu não quero viver segundo o mundo, né? Eu quero viver segundo a sua vontade. Eu não quero viver segundo os meus desejos, os desejos da minha carne, mas eu quero viver segundo a tua palavra. Eu quero viver os meus sonhos sim, mas antes dos meus sonhos, eu quero saber quais são os seus sonhos para mim, porque eu quero estar no centro da tua vontade e não da minha. E quando as coisas baterem, glória a Deus, mas quando não baterem, é a tua vontade que eu vou fazer e não a minha. Isso, irmãos, é o reino de Deus. Não palavras, mas ação, poder, atitude. Paulo, ele ensinava o reino. Irmãos, o que é que um cristão deve pregar? O reino dos céus. O que é que a igreja deve pregar? O reino dos céus. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo último, o que é que se fala no livro dos Atos dos Apóstolos? Do reino dos céus. O que é esse reino? Que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e agora a salvação é só através desse nome. Paulo não vai para Jerusalém, vão te pegar, vão te arrebentar, o Espírito já te avisou, o profeta desceu, já te avisou. Gente, Jesus Cristo deu essa ordem, vão de cidade em cidade, preguem a eles o reino dos céus, o reino de Deus, as boas novas do Evangelho. Se eles vos receberem, vos aceitarem, amém, desfrute de toda a hospitalidade deles, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas se eles não quiserem te ouvir, sacudam do pó, do seu pé o pó, e digam, olha, a culpa de vocês serem condenados não é mais minha. Ou seja, se te ameaçarem, se não te aceitarem, se não quiserem te ouvir, fujam, vão embora, parta para outra, vai para quem quer. Mas, irmãos, o amor de Paulo era tanto pelo povo dele, que em determinada situação ele disse, olha, eu preferia ser amaldiçoado por Deus, se isso fizesse do meu povo um povo salvo. Que mesmo sabendo que ele ia enfrentar prisões, ele voltou lá para falar, o que é isso? Isso é o reino de Deus em ação. Isso é o reino de Deus em ação. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O que Paulo fez? Irmão, Jesus saiu do céu, veio para a terra para ir para a cruz. Você entende isso? O Criador se fez igual à criatura para pagar o castigo da criatura, para recuperar a criatura para si.
Paulo fez a mesma coisa, mesmo sabendo que a sua vida estaria em risco, por amor aos seus, ele foi lá. O que é isso, gente? Isso é o reino de Deus em ação. Queridos, preste atenção agora. Desde Gênesis, desde a queda do homem, a Bíblia vem falando através de personagens, através dos príncipes, dos juízes, através dos reis, através de profecias e através de alegorias a respeito do reino dos céus que viria a chegar. Isso morreu em Malaquias, biblicamente falando. 450 anos Israel ficou sem profeta, sem revelação, sem palavra de Deus. Aí chegou um homem chamado João Batista. Você sabe qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Irmão, João Batista, ele não pregava nada diferente disso. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Porque vai vir um aí. Aí o um que ia vir chegou. Chega nos evangelhos, sabe qual era a mensagem de Jesus inicialmente? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Um dizia que estava próximo, que iria chegar. Jesus Cristo disse: olha, arrependei-vos, porque chegou a vós o reino dos céus. Uma vez ele expulsou o demônio, e aí os fariseus invejosos disseram assim: ah, esse aí expulsa demônio por Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônio. Aí Jesus disse: mas espera aí, como é que eu posso expulsar demônio pelo próprio demônio? Porque uma casa dividida não subsiste. Então isso não tem lógica. Mas tem uma coisa: se eu estou expulsando demônios em nome de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Aí Jesus disse assim: olha, eu vim, o reino de Deus chegou, mas eu vou ter que ir embora. Aí a pessoa: não, o senhor vai embora, por que vai embora? Eu disse: olha, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, o Consolador não virá. João batizava vocês com água, e ele disse que viria um que batizaria vocês com fogo. E quando eu for, esse batismo de fogo vai acontecer. E veio o batismo. O Espírito Santo desceu sobre a vida deles e continuou descendo sobre o pessoal de Filipos e outros, e lá na casa do outro, e do outro, e do outro. Queridos, preste atenção. Para que é que veio o Espírito Santo? Para que é que veio o Espírito Santo? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Correto? Amém? O que Jesus disse? Buscai primeiro o reino e todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino dos céus, arrependimento. Segundo, a justiça, não é que o Espírito Santo vai nos convencer da justiça. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está tudo interligado na mesma ordem. Irmãos, a sua meta de vida aqui nessa terra é viver o reino de Deus aqui, para um dia viver o reino de Deus lá em cima. Amém? Vamos estar de pé. Nós vamos orar agora. Prepare a tua vida. Vem aqui para frente. Disposto a vivenciar esse reino na sua vida. Porque o reino dos céus não consiste de palavra, mas de poder do Espírito Santo de Deus. Amém.